Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e do vereador pela TV Câmara Bauru, canal 10 da NET, e também pelo site câmarabauru.sp.gov.br. TV Câmara Bauru, 15 anos. Verdade, cidadania e transparência. Ele sobrevoou pontos da cidade para a identificação e a verificação in loco das questões ligadas à contaminação pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é o que preocupa mais o vereador Marco Antônio de Souza. O Marquinho da Diversidade do PMDB está conosco no estúdio da TV Câmara. O sobrevoo mostra uma relação que a gente conhece aqui de baixo, mas não tem a dimensão, né? São muito mais piscinas do que a gente imagina e outras moradias do mosquito que acabam gerando essa dimensão da nossa doença. Sem dúvida, Nelson. Eu tenho uma preocupação muito grande. A gente haja visto o número de casos de dengue que nós temos no município. Imagina, nos primeiros 4 meses, 5 meses na verdade, já ultrapassou a quantidade de pessoas infectadas no ano inteiro de 2011. Nós estamos passando um surto, uma epidemia muito séria, e aí a gente tem a preocupação, esse vereador tem a preocupação de onde está saindo tantos mosquitos infectando tantas pessoas. E a gente sabe, a gente cobra aqui, como vereador, a gente cobra sempre o poder público, a gente cobra as secretarias municipais para que façam as campanhas de conscientização, enfim. Mas a gente tem que ver o outro lado também. Nós temos que falar para a população. População, claro que nós não podemos generalizar, mas muita gente não está fazendo a sua parte, Nelson. O número de piscinas abandonadas, piscinas em casas fechadas que estão para alugar, ou mesmo casas com moradias extremamente abandonadas, é muito grande. A quantidade de lixo, nos bairros, nas periferias, nos fundos dos quintais, muito grande. A quantidade de carros abandonados também, que é um outro problema, muito sério. Esse é um dado no foco que eu confesso que quando vi a imagem eu não tinha essa dimensão. Nós temos sucatões espalhados por cantos da cidade. Vários sucatões. Me preocupa também o pátio aqui da Ciretran, se não me falha a memória, eu acredito que é Ciretran aqui. Quantos daqueles carros estão com vidros quebrados, carros que estão ali apreendidos, que ficam muito tempo ali e que vai juntando água dentro, não tem como, próximo ao Leão 13 também tinha uma quantidade assim, mais de 50 carros desmanches. E assim, um outro problema que a gente sabe que é um problema muito sério aqui do CCZ, que é o controle de epidemias, são os locais de ponto de recolha de recicláveis. A maioria dessas pessoas que trabalham com reciclável tem uma condição financeira limitada e não tem condições de fazer os barracões para cobrir. Então, algumas pessoas alegam que tem uma circulação muito rápida, que chega e já sai, mas nem sempre é assim. Às vezes ficam semanas ali, depositado. Plástico, tudo quanto é tipo de recipiente que pode ter esse foco do mosquito. Então, assim, olhando a cidade de cima, até aproveitar para agradecer todo o comando da Polícia Militar aqui de Bauru, o Tenente Coronel, na verdade o Coronel Oliveira, ele abriu essas portas para a gente, o Major Oliveira, o Major Kitazumi, e exatamente, abriu essas portas para a gente aqui. Quero agradecer toda a equipe do Águia aqui de Bauru. Então, Nelson, olhando a cidade de cima é outro parâmetro, porque veja bem, me chocou alguns casos de piscinas extremamente abandonadas, verdes extremamente sujas, com muros altos, e vizinhos que moram lá nem sonham que está ali um grande criadouro de mosquito do Aedes aegypti. Então, assim, olhando de cima, a realidade é outra, com 100% de certeza, e me deixou esse vereador muito preocupado. A Prefeitura tem, teoricamente, o cadastramento através da CEPLAN com os imóveis que contam com piscinas, embora a gente saiba que, infelizmente, tem um outro ingrediente, tem muita gente que constrói e não informa. Aí o cadastro fica desatualizado. Sem sombra de dúvidas, E tem até a questão de casas que estão fechadas, a dificuldade desses fiscais entrarem também, Casas que estão para alugar, por exemplo, enfim. Então, é algo preocupante. Nós já temos uma lei no Código de Sanitário da cidade, sim, que pune essas pessoas. Já existe essa lei, mas
infelizmente é difícil de se aplicar essa lei, né? Então, não adianta, né? Desde o começo do meu mandato eu falo que, como vereador, nós não temos que se preocupar, Nelson, com construir novas leis. É importante, mas nós temos que fazer que as leis que já existem sejam cumpridas no nosso município. Então, e a gente vê que essas piscinas sujas, a quantidade de lixo, de todo tipo de lixo no fundo das casas, a quantidade de carros abandonados na cidade é muito grande e não adianta a gente falar de campanha de conscientização. E eu cheguei na conclusão de que essas pessoas só vão funcionar na base da caneta, na base da multa. Não tem conscientização, não tem projeto que vá fazer essas pessoas mudarem os seus comportamentos, infelizmente. Marcos, falando de atualização de leis que já existem, acaba de passar pelo plenário a redução do prazo, embora isso também não vá resolver em extensão, mas é um mecanismo que pelo menos permite ao fiscal da CEPLAN deixar aquele que está descumprindo a lei em situação um pouco mais desconfortável, né? Sem sombra de dúvidas, foi muito pertinente esse projeto. A gente tem que parabenizar o vereador Roque Ferreira, o Faria Neto por essa proposta que acabou dando certo, mas é aquilo, só isso não vai resolver. E aí nós vamos ter um outro problema que o próprio prefeito já colocou, que é a dificuldade que nós temos da quantidade de fiscais para ir lá fazer a autuação e depois voltar depois de 7 dias para ver se foi cumprido ou não. Então, é engraçado esse mecanismo, né? É o cidadão que é a minoria, a gente está fazendo aqui, mas que causa um transtorno gigantesco para a cidade inteira. E você tem que retornar na casa dele porque ele está desobedecendo a lei. Exatamente. O que me preocupa é isso, né? Às vezes a pessoa ela tá lá, tá longe da casa dela, aquele terreno, ela não tem o problema, né? Mas está ali criando um problema muito sério para muitos munícipes, principalmente, que depois aí já entra também a questão de causa animal. Os carroceiros que nós temos no município que passam nas casas, ele tem um entulho aqui, eu te cobro R$30, beleza, paga os R$30, ele pega aqui e joga na esquina da frente, naquele terreno baldio, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Vai bem longe e assim, eu me preocupo muito com essa questão da dengue no município. Aproveitando que você citou a causa animal, você participou da discussão, mas acompanha esse assunto há muito tempo, inclusive foi em Araraquara, mostrou isso para nós na sessão da Câmara aqui. A política de maus tratos tem que ir muito além da questão da castração em específico? Nós falamos muito da castração. A castração seria o primeiro ponto para diminuir a população de animais, de gatos e cachorros no nosso município. Mas só isso também não resolve. Nós precisamos de uma política pública específica, permanente. Nós precisamos de um 0800 que funcione para receber denúncias de maus tratos. Nós precisamos de um local para levar esses animais que estão sofrendo maus tratos. Nós precisamos que esse local tenha veterinários que possam cuidar desses animais. Posteriormente tem que ter um outro local para que esses cachorros e esses gatos possam ficar até serem adotados. Você percebe que são vários pontos e só a castração não resolve. Só a castração não resolve. É um ponto que vai começar, vai melhorar, diminuir a população. Mas não resolve. Nós precisamos de algo que seja pontual e permanente. Na questão do programa de adoção, aí fica lembrando das carrocinhas, só fazer recolhimento nas ruas ou eliminar por esse ponto, acaba não fazendo o conjunto das ações. Né? Não resolve. E essa questão também de recolher os cachorros da rua também não é uma preocupação do prefeito. O prefeito não quer um grande depósito de animais, né? Então, como acontece em Araraquara também, eles não fazem essa retirada desses cachorros que estão na rua. Quando eles recebem uma denúncia de maus tratos, eles vão até as casas, abandono, aí eles pegam esses animais e levam para esse local onde eles vão fazer os tratamentos. Mas tem que tomar cuidado com isso também, essa questão de nós não podemos ter um grande depósito de animais. Nós temos que tem que ser circulando, né? Entra o cachorro aqui, passa por 10 dias de tratamento, dependendo do caso um pouquinho mais, depois sai, tem que ter um outro local e depois tem que ter a adoção. Tem que ter esse círculo o tempo todo, senão a gente vai criar um grande depósito de animais e também não vai resolver. Marcos, a demanda pública cria novas demandas automaticamente todo o tempo. Você está gravando conosco aqui e logo mais já tem uma externa com a TV Câmara para a situação de funcionários que eram ligados ao Centrinho, mas pertenciam à fundação. Aí tem a regra da questão do concurso público, a intervenção no Ministério Público. E eles estão há muitos anos no serviço em situação ruim agora. Exatamente, a situação dos funcionários do Centrinho é extremamente delicada, né? Já passou pelo Ministério, pelo juiz do trabalho aqui, e o juiz entendeu que somente funcionários concursados poderão trabalhar dentro do Centrinho. Ou seja, os funcionários que estão lá trabalhando há 5, 10, 15, 20, até 30 anos,
né, que foram contratados na época pela Funcraf, perderão seus empregos. Provavelmente é uma medida legal, a gente entende como uma medida legal, mas a gente quer mostrar a solidariedade, né, desse vereador com esses funcionários, tendo em vistas que os mesmos funcionários que estão sendo demitidos agora foram os funcionários que levaram o Centrinho, o nome do Centrinho para o Brasil e o mundo. O reconhecimento do Centrinho hoje é internacional e tem essa preocupação também desse vereador com a qualidade do atendimento do Centrinho a partir de agora. Né, com esses novos funcionários que estão entrando, são pessoas que ficam estudando nas suas casas para prestarem concursos públicos, então tem condições de passar nesses concursos públicos. Os funcionários que estão trabalhando lá 40 horas semanais não têm condições de se preparar e estudar para poder prestar um concurso público e estão, infelizmente, perdendo as suas vagas. Então, hoje tem uma assembleia, quero acompanhar de perto, né, para a gente até mostrar a nossa solidariedade e ver se é possível ou não uma saída para essa situação. Falando de demandas coletivas, você pontuou na tribuna da Câmara um discurso que reforça a preocupação que veio do início da discussão do tratamento de esgoto. Conseguimos o recurso, discutimos a tecnologia, o projeto está pronto, está aprovado, temos a licitação para realizar, mas a gente também tem que fazer a lição de casa e o poder público regularizar essa situação. Também, Nelson, é muito preocupante porque na minha fala eu coloquei que só agora nós vamos começar a se ligar que nós estamos jogando um monte de porcariada no rio, nós estamos jogando óleo de cozinha, nós estamos jogando graxa, nós estamos jogando combustível. Imagina, essas pequenas empresas, essas pequenas oficinas que estão em vários bairros do nosso município, que nós não temos o cadastramento delas. São milhares. Que parece que passa de 4 mil. Sim. Que lavam as peças. Você vai lá, pega uma peça do motor, tudo cheio de graxa, aquilo ali você tem um local que você, um tipo de um tanque que você joga gasolina, querosene e tal. Tudo isso está indo para os nossos rios. Solvente. Tudo que é coisa ruim está indo para os nossos rios. Nós estamos poluindo o Rio Bauru, consequentemente o Rio Tietê e vai embora, né? A gente sempre brinca, né? As pessoas dos outros municípios falam, não vejo a hora que Bauru começa a fazer o tratamento de esgoto. Então nós temos que fazer essa lição. E a membrana é um projeto muito bom, mas eu me preocupo, Nelson, que a gente instale um projeto, um sistema aqui e dê um ok para a população do tipo, olha, tá tudo certo agora. Tá tudo certo, continue jogando graxa, continue jogando óleo, continue jogando detergente, porque agora nós vamos colocar um sistema de membrana aqui que custa não sei quanto a mais, muito mais caro, então você continua aí fazendo a coisa errada. Não, nós temos que, na minha opinião, nós temos que resolver o problema lá no foco dele. Nós temos que resolver o problema, nós precisamos de uma política pública de coleta de óleo de cozinha usado, nós precisamos disso. Toda vez que eu coloco isso na tribuna, os vereadores colocam que alguns bairros têm esse projeto, mas são projetos de algumas empresas privadas. Nós precisamos de uma ação eficaz da Secretaria do Meio Ambiente no município no que diz respeito ao óleo de cozinha. Isso é um detalhe, né, óleo de cozinha. E depois um trabalho da Secretaria de Planejamento, de cadastramento de todas essas pequenas oficinas do município e os lava-rápidos também. Chamar todo esse pessoal para uma conversa e falar, olha, nós vamos canetar, nós vamos multar. Se você continuar, se você não criar um processo para cuidar desses dejetos que você está jogando, nós temos que notificar, porque nós não temos condição. Nós vamos ter uma estação de tratamento de esgoto agora tão sonhada depois de tantos anos, e essa estação correu o risco de entrar em colapso porque a população está jogando os dejetos errados. Só para as pessoas entenderem que não é conversa fiada, como o tratamento tem uma série de sistemas e ele tem fundamentalmente uma questão biológica, né, que depende sem dúvida, dos bioquímicos. Isso. Se você tiver todos esses derivados do petróleo entrando nos emissários, ela não funciona. Ela não funciona, vai entrar em colapso com certeza. E aí nós temos uma cidade de quase 400 mil habitantes. Aí a minha preocupação, se as pessoas que estão em casa ainda não se conscientizou que o mosquito da dengue, um mosquitinho desse tamanho, está matando pessoas e continua tendo lixo e criadouros no fundo da tua casa, como nós vamos conscientizar essas pessoas que não podem jogar o resto do óleo de cozinha na pia, por exemplo? Eu me preocupo muito com isso. Marcos, muito obrigado por se atualizar conosco as questões públicas do dia a dia. É o mosquito, a sujeira, a organização do tratamento de esgoto, a castração, todas as demandas coletivas para que as pessoas e a gente também possa evoluir no comportamento no dia a dia. Por isso, Marquinho, da diversidade, um pouquinho de tudo. Nós temos que trabalhar assuntos diversos. Eu agradeço mais uma vez, Nelson,
a oportunidade. Muito obrigado. Acompanhe toda semana nesse espaço as discussões dos problemas que interessam a você e sobre a sua cidade.